Quero que abramos no 2º capítulo do Evangelho de João, começando pelo versículo 23. Jesus havia viajado por toda a terra da Palestina. Agora ele está na Galileia. E então ele seguiu o caminho para Jerusalém, para participar da festa da Páscoa. E estando ele em Jerusalém durante a Páscoa, na festa, muitos creram em seu nome, ao verem os milagres que fazia. Mas Jesus não confiava neles, porque conhecia todos os homens, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Essas pessoas criam em Jesus. Essas eram pessoas muito religiosas, eram líderes religiosos. Mas eles não criam em Jesus como seu Senhor e Salvador. E há milhares de pessoas aqui esta noite que acreditam em Jesus Cristo com a mente. Você acredita o suficiente para ir à igreja? Você acredita o suficiente para se envolver até mesmo em trabalhos cristãos e boas obras, mas no fundo do seu coração, você realmente não conhece Cristo como seu Senhor, seu Mestre e seu Salvador. Um artigo de jornal na Grã-Bretanha trouxe uma manchete há algumas semanas que dizia: um novo mundo está nascendo. Sim, Jesus disse que é possível viver uma nova vida. Ele disse no próximo capítulo, o 3º capítulo de João: você precisa nascer de novo. Ele disse: se você não nascer de novo, nunca verá o reino dos céus. Jesus disse: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus disse isso a esse grande líder religioso, que era um fariseu e rico, ele fazia parte do movimento de avivamento daquela geração. Ele pertencia ao Sinédrio, o mais alto órgão governante da nação. Descobrimos também que ele era um homem rico. Ele era um fariseu, e os fariseus eram considerados os líderes do país. Nicodemos era um homem que a maioria das igrejas ficaria feliz em ter. Jesus disse: Nicodemos, todas as suas boas obras e todo o seu conhecimento religioso não são suficientes. Você precisa de algo mais. Jesus sabia que o homem era capaz de mentir, enganar, odiar, ter preconceito e promover desigualdade social. Ele disse: do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Estas são as coisas, ele disse, que contaminam o homem. A Bíblia sempre descreve a doença que temos como o ato livre de um ser inteligente, moral e responsável. Existem muitas palavras na Bíblia que são traduzidas como pecado. Muitas palavras. Transgressão é uma delas. Transgressão significa que quebramos os 10 mandamentos. E toda pessoa aqui esta noite já quebrou os 10 mandamentos. Em algum momento você contou uma mentira. E a Bíblia diz que se você quebrou um mandamento, quebrou todos. Então isso significa que você quebrou todos os mandamentos. E nós não vivemos de acordo com o Sermão do Monte. Estamos errando o alvo. Toda injustiça é pecado, diz a Escritura em 1 João 5,17. Depois há a iniquidade. Iniquidade significa que há um desvio do caminho reto. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. A Bíblia ensina que o espírito está morto para Deus. Temos um corpo, mas vivendo dentro dele está o nosso espírito. E é esse nosso espírito que vai viver para sempre. Seja no céu ou no inferno. E a diferença será a decisão que você tomar a respeito de Jesus Cristo. Certa vez perguntaram a Mark Twain: quais são as 2 maiores palavras na língua inglesa? E ele respondeu: inocente. As 2 maiores palavras, inocente. E é isso que Deus vai dizer a você no julgamento, se você conhece Cristo. Se você não conhece Cristo, se você não teve esse relacionamento com Cristo, será declarado culpado e sofrerá as consequências. Bem, o que é o novo nascimento? O que significa recomeçar? Nicodemos fez essa pergunta: como pode um homem nascer sendo velho?
Ele queria entender isso. Mas Jesus indicou a ele que há um mistério nisso. Ele disse em João 1,13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você pode nascer em uma garagem, mas isso não faz de você um automóvel. Você pode nascer em um lar cristão, mas isso não faz de você um cristão. Ele não disse que você poderia ser batizado, e isso te levaria ao céu. Ah, você deve ser batizado depois de vir a Cristo. Simão, o feiticeiro, foi batizado por Filipe depois de ter acreditado intelectualmente. Mas Pedro lhe disse, o seu coração não está certo diante de Deus, você precisa de Cristo. Ou confirmação, ou qualquer outra prática que exista na sua denominação, na sua igreja. As condições para pertencer à igreja eram que você primeiro deveria ser salvo. Alguns de vocês podem ter sido salvos na confirmação e outros talvez não tenham sido. Quero dizer, só o Espírito Santo sabe quando uma pessoa nasce de novo, quando essa linha é cruzada. Acredito que uma pessoa como a Becky, que falou conosco há alguns instantes, diria que o dia em que ela tomou aquela decisão foi o momento, nem em que ela nasceu de novo. Acredito que sei o dia em que nasci de novo, mas minha esposa não sabe o dia. Ela sabe que sempre amou Cristo. Ela não consegue se lembrar de um dia em que não o amou e não consegue se lembrar de um dia em que não o colocou em primeiro lugar em sua vida. Frederico, o Grande da Prússia, era um cristão declarado. Certa vez ele convidou Voltaire, o famoso ateu, para um banquete. E durante o brinde, Voltaire disse, troco o meu lugar no céu por um Marco Prussiano. Após um silêncio, um outro convidado se manifestou e disse a Voltaire, Senhor, na Prússia temos uma lei que diz que antes de podermos vender qualquer coisa, precisamos ter prova de propriedade. O senhor pode provar que tem um lugar no céu? Eu lhe pergunto, você pode provar que tem um lugar no céu? A única maneira de conseguir um lugar é ir até a cruz. Confessar que você é um pecador e receber Cristo como Senhor e Salvador. E ir até o túmulo vazio e crer que Ele ressuscitou dos mortos. Voltaire ficou sem palavras. Ele não sabia o que dizer. Nascer de novo significa nascer do alto. O Espírito Santo de Deus entra e lhe dá um novo coração. Veja, a sua velha natureza não presta. Você precisa ter uma nova natureza. Você precisa ter um novo coração. Também vos darei um novo coração e porei dentro de vós um novo espírito, diz Ezequiel 36. Em Atos, Pedro chamou isso de arrepender-se e converter-se. Em Romanos, Paulo fala sobre isso como estar vivo dentre os mortos. Em 2 Coríntios, ele chama isso de ser uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Isso já aconteceu com você? Isso pode acontecer esta noite, pode acontecer bem aqui. Você não precisa esperar outro dia ou adiar. Paulo chama isso de despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem, que se renova em conhecimento segundo a imagem de quem o criou. Pouco antes de eu vir para cá, um homem na cidade de Asheville, perto da nossa casa, na Carolina do Norte, sacou uma arma contra o caixa que lhe entregou o dinheiro conforme instruído. Mas aquele homem não sabia que a bolsa também continha uma bomba de tinta. E quando ela explodiu, cobriu o dinheiro, a bolsa e sua mão com essa tinta. E ele não conseguiu tirar, né? E quando o pegaram, a tinta era fácil de ver. E por causa do pecado, temos tinta em nossas almas e não conseguimos lavá-la. Por causa dessa tinta, somos facilmente identificados, pegos e levados ao julgamento. Mas Jesus pode limpar essa tinta com seu sangue. A única maneira de limpar a tinta do pecado é pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, diz a Escritura. E é disso que você precisa esta noite. E agora, o que acontece?
Nicodemos perguntou a Jesus, ele disse: como isso pode acontecer? O que acontece? Jesus disse: há um mistério nisso. Ele usou a analogia do vento. Ele disse: o vento sopra onde quer. Você não pode vê-lo, não pode pegá-lo, mas pode senti-lo. Você pode ver os efeitos dele. O Espírito Santo entra em nossos corações e nos dá uma nova natureza. E você não pode pegá-lo e analisá-lo com as mãos ou colocá-lo em um laboratório. É a obra do Espírito de Deus. Em você, quando você diz sim a Cristo, há a analogia do novo nascimento, ao momento da concepção, aos 9 meses de gestação, depois vem o nascimento. E as Escrituras dizem que há a recepção da palavra de Deus, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Você ouve as Escrituras sendo citadas aqui, esta noite? Você diz sim a Cristo. Pode ser a concepção, pode ser mais um passo na gestação, ou pode ser o nascimento, eu não sei, só Deus saberia disso. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Há algo na palavra de Deus que está relacionado à sua salvação. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, ou declaração, ou proclamação. É a obra do Espírito Santo. Veja, é Ele quem o convence do pecado. Você se torna consciente do fato de que pecou. Você ficou aquém do que Deus exige. Esse é o trabalho do Espírito de Deus dentro de você. Então, quando você recebe Cristo, Ele vem habitar em você. Ele vai habitar em você. Ele vai viver em você. Você não precisa sair daqui para viver. Uma vida cristã, algo que você não consegue fazer sozinho. Você tem o Espírito Santo vivendo em você para ajudá-lo a viver a vida cristã. Eu não conseguiria viver a vida cristã nem por 1 hora sem a atuação do Espírito Santo. E eu seria um fracasso. Eu sinto meu senso de fracasso o tempo todo. Eu não sou um grande gigante, santo de Deus. As pessoas colocam alguém que recebe um pouco de destaque público em um pedestal. Eu não pertenço a esse lugar. Eu pertenço à sarjeta com todos os pecadores que foram salvos pela graça. Eu sou um pecador salvo pela graça de Deus. Jesus usa uma ilustração interessante. Ele recorre ao Antigo Testamento e o povo de Israel, quando estava saindo do Egito, havia sido mordido por serpentes, cobras, e eles estavam morrendo, sofrendo e gritando. Então Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto e disse: se você olhar para essa serpente, será salvo, você será curado. Bem, aquilo era absolutamente tolo. Não havia nenhuma qualidade salvadora ou curativa naquele bronze. Apenas olhar e ser salvo, pense nisso, é só isso que você precisa fazer. E milhares deles fizeram isso e foram salvos, mas milhares não fizeram. Eles achavam que era tolo demais, ridículo demais e simples demais. E é assim que alguns de vocês pensam sobre o Evangelho de Cristo e pensam sobre a cruz e a ressurreição. É simples demais. Não pode ser verdade. O que a Beck disse não pode ser verdade. O que foi cantado aqui esta noite não pode ser verdade. É fácil demais, é simples demais. Então você vem a Cristo, isso é fácil de certa forma, porque você precisa se arrepender do pecado. Isso significa que você precisa dizer a Deus: me desculpe, sou um pecador, estou disposto a abandonar o meu pecado, mas Senhor, vou precisar da sua ajuda, mesmo quando eu abrir mão dessas coisas, eu não consigo fazer isso sozinho. Estou preso nessas correntes que foram cantadas para nós há poucos instantes, correntes de hábito, e eu tentei quebrá-las e não consigo. Diga isso a Deus e deixe o Espírito Santo entrar e quebrar essas correntes por você, e Ele vai fazer isso. E vai fazer isso hoje à noite. Há cerca de 7 ou 8 anos,
Um pequeno avião estava indo de Miami para Nassau e caiu no oceano. O piloto sobreviveu ao acidente, mas tinha sangue na testa, o que atraiu tubarões. E ele passou horas, se você pode acreditar, ele passou horas afastando aqueles tubarões, enquanto lutava para se manter na água. Depois de estar na água por 10 horas, ele viu uma aeronave e acenou com seu colete salva-vidas laranja para o avião. O piloto o avistou, lançou um sinalizador de fumaça e avisou por rádio. Um navio da guarda costeira que estava a 12 minutos dali, dizendo: rápido, há um homem lá, cercado por tubarões. O navio da guarda costeira chegou e eles o ajudaram a subir pela escada de corda. Nada menos do que a intervenção externa daquele navio da guarda costeira poderia ter salvado aquele homem de uma morte terrível e agonizante. Deus vai intervir hoje à noite na sua vida e no seu coração e vai te tirar desses tubarões que querem te destruir. Veja, aquele homem não precisava de melhores técnicas, ele não precisava de encorajamento, né? Ele precisava ser salvo. E essa é a sua situação esta noite. Você precisa ser salvo. E você pode ser hoje à noite abrindo seu coração para Cristo. Vou pedir que você faça algo que vimos centenas de pessoas, mais de 3.000 ontem à noite fazerem. Vou pedir que você se levante do seu lugar e venha até a frente da plataforma e diga esta noite: eu quero abrir meu coração para Cristo. Eu quero ter esse encontro com Cristo na minha vida. Você pode frequentar a igreja ou não. Você pode ser um crente com a mente, mas de alguma forma não tem certeza se Cristo tem o controle de você ou está em seu coração. Se você vier lá de cima, daquele setor, vai levar cerca de 2 minutos a mais para você. Então comece agora. Centenas de vocês, milhares de vocês, que precisam vir, jovens e idosos. Se você tem menos de 99 anos de idade, você é uma pessoa que precisa de Cristo. E talvez não tenha certeza disso. Você pode até ser um clérigo. Já tivemos clérigos em quase todas as cruzadas que vieram à frente e disseram: tenho pregado por anos, mas não tenho certeza se Cristo realmente me possui. Não tenho certeza do meu relacionamento com Deus e quero ter certeza. Levante-se e venha. E depois que você vier, vou dizer uma palavra para você, fazer uma oração com você, e então você poderá voltar e se juntar aos seus amigos. Se você estiver com parentes ou amigos, eles vão esperar por você. Ou se você veio com um grupo, eles vão esperar. Vai levar apenas alguns minutos, momentos e que noite linda para vir. Levante-se e venha. Nós vamos esperar por você. Por que eu peço para você vir? Jesus morreu publicamente na cruz por você. Publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai que está no céu. Há algo em vir à frente e se posicionar publicamente, que torna isso genuíno em sua vida. Levante-se e venha de todos os cantos. Vai levar alguns minutos porque este é um lugar muito grande, mas nós vamos esperar por você. E todos aqui estarão orando por você. Venha enquanto o resto de nós ora. Eu quero dizer uma palavra a todos vocês que talvez estejam assistindo pela televisão. Não estamos ao vivo em nenhum lugar, mas isso será exibido alguns meses depois, talvez em algum lugar. E eu quero dizer algo a você e contar que centenas de pessoas vieram aqui em Cleveland, Ohio, neste grande estádio, para se comprometerem com Cristo esta noite. E você pode fazer esse compromisso onde está. Apenas diga assim para Cristo. Sim. Diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados o melhor que eu posso. Eu não entendo tudo, mas com o pouco que sei, eu ajo. Eu venho aos pés da tua cruz e digo: ó Deus, sou um pecador, ajuda-me, salva-me, perdoa-me. Ele vai fazer isso. Ele vai transformar você também. Você pode fazer esse compromisso agora mesmo, onde você está. Na sua casa, em um quarto de hotel ou com um grupo de pessoas em algum lugar.
Faça esse compromisso.